Boa noite, a paz do Senhor, meus irmãos. Nós estamos aqui nessa nossa última mensagem desta conferência de aniversário, como já foi dito aqui, toda a vida para a glória de Deus. Ontem à noite e hoje pela manhã nós abordamos, através do texto da primeira carta de João, dois assuntos relacionados com o tema desta conferência. Ontem à noite nós vimos no texto de 1 João, no capítulo 2, versos 15 a 17, vimos a tensão inevitável de viver como um cidadão de dois mundos, um cidadão do reino dos céus vivendo ainda neste reino terreno, e a importância de vivermos uma vida que glorifica a Deus, mesmo que essa vida tenha que ser vivida neste mundo caído. E hoje pela manhã também vimos no texto de 1 João, no capítulo 2, versos 3 a 6, que a única maneira de vivermos para a glória de Deus é andar neste mundo imitando a Cristo, andando como Ele andou. Então nós vimos estas coisas ontem à noite, hoje pela manhã, e nós também sabemos que viver como um cidadão do reino dos céus, neste mundo, andando como Cristo andou, não é uma tarefa simples, mas não é mesmo, e nós nunca conseguiríamos isso por nós mesmos. Nós precisamos ser assistidos pela graça de Deus. E quando isso acontece, quando a graça de Deus nos assiste e nós conseguimos viver andando como Jesus andou, isso aponta, essa graça presente, ela aponta para a glória futura. E esse é o tema da mensagem desta noite. A graça presente aponta para a glória futura. Vamos ler o texto de 1 João, lá perto do final da Bíblia, no capítulo de número 3, os versos 1, 2 e 3. O apóstolo João escreve assim: Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E, de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Meus irmãos, neste texto, nós vemos três coisas interessantes. Nós vemos aquilo que nós já somos, vemos também aquilo que nós seremos, mas que ainda não se manifestou, e também vemos aquilo que nós devemos ser. Então vamos ver essas três coisas. Em primeiro lugar, vamos ver aquilo que nós somos. É o que João coloca aqui de forma muito clara. E o que nós somos é um reflexo daquilo que Deus fez por nós. O verso 1 diz: Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E, de fato, somos filhos de Deus. A primeira palavra que João usa aqui é uma explosão de admiração. Ele diz, vede. Uma palavra que, no imperativo, acaba sendo uma ordem. É mais ou menos, olhe para isso. Olhe isso aqui. Ele chama a nossa atenção para entendermos alguma coisa. Mas não é uma simples ordem para prestar atenção. Mas a ênfase aqui, inclusive, é que João está maravilhado. Maravilhado pelo quê? Por aquilo que ele vai começar a escrever. E o que ele escreve e o deixa maravilhado, e que nós devemos também ficar maravilhados que Deus nos amou com amor de tal maneira, a ponto de nos fazer filhos dele. É como se ele dissesse, prestem atenção, vocês têm noção que Deus nos amou e nos tornou seus filhos? Isso deveria também nos maravilhar. Isso deveria também nos causar grande admiração. Sabe por quê? Eu não conheço a sua vida, viu? Mas eu sei quem eu era. Eu sei de onde eu vim. Eu fico maravilhado em pensar
que Deus me trouxe. E por adoção, em Cristo Jesus, me colocou na família dele e me chama de seu filho. Porque eu não mereço isso. Eu sei quem eu era. Eu espero que você saiba quem você era também. A verdade é que todos nós éramos pecadores miseráveis, rebeldes contra Deus. Não havia nada em nós que atraísse o mínimo olhar de Deus. E Deus olhou com olhar de misericórdia a minha vida, a sua vida, nos trouxe, nos limpou de nossos pecados e nos recebeu na sua família como seus filhos. A conotação que João traz aqui é que essa grande prova do amor de Deus é justamente ele nos chamar de seus filhos. Deus, ele provou seu amor para conosco quando ele enviou o Filho dele. Ele nos amou primeiro. Ele nos chamou quando nós estávamos ali mortos em delitos e em pecados. E isso aqui tem um nome. O nome disso é graça. Graça. Algo que nós não merecemos, mas que de uma forma maravilhosa é feita por nós. As pessoas dizem, tomara que Deus me dê tudo que eu mereço. São pensamentos de quem não conhece a palavra de Deus. Porque o pecador merece uma única coisa. O salário do pecado é a morte. O Senhor diz, todas as almas são minhas. A alma do Pai, a alma do Filho, e toda alma que pecar, essa morrerá. Era o que eu merecia. Eu merecia uma eternidade de sofrimentos no inferno. É o que você merecia. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, entregou o Filho dele para morrer a nossa morte naquela cruz. Naquela cruz o nosso Senhor sofreu a nossa condenação. Cristo sofreu o inferno em nosso lugar, para que nós não fôssemos mais como rebeldes, mas para que nós fôssemos chamados agora de filhos de Deus. Não foi por nada que existisse em nós, pois só o que havia em nós era pecado e rebelião contra o Senhor. Mas foi pela graça dele, manifesta no seu amor, que ele nos salvou, nos chama de filhos, e isso é algo espantoso. E nós poderíamos simplesmente ter sido salvos. E isso por si só não é algo pequeno, mas já é algo glorioso. Deus poderia simplesmente ter expiado a nossa culpa na cruz do Calvário, pagando o preço ali pelos nossos pecados, o sangue de Cristo sendo derramado, aplacando a ira deste Deus Santo, a nossa culpa sendo lançada sobre Jesus, Deus nos salvando em Cristo. Isso, só isso, já seria para nós grandioso. Seria algo totalmente merecido, algo para nós termos aqui motivos para louvar ao Senhor eternamente. Como Deus faz isso? Como Ele fez isso por mim? Olhe para você nesse momento, que eu vou olhar para mim nesse momento. Olha a vileza da sua vida, olha a miséria da minha alma, olha a devassidão dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, olha a sujeira que existe na nossa boca e no nosso coração, e me diga, algum de nós merecia um único benefício sequer de Deus? Um Deus que é santo, um Deus que é justo e reto? Não, meus irmãos, nenhum de nós merecíamos. Foi a sua graça, misericórdia e amor que fizeram isso por nós. A livre graça de Deus. E isso por si só já seria grandioso. Mas João, ele não para aqui. Ele não fala somente do amor. E essa é a admiração dele. Ele não para simplesmente dizendo que Deus amou, mas ele diz, agora somos filhos de Deus. Observe aí a continuidade do verso 1, né? Chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Sermos chamados de filho não é um título que nos foi dado. Agora Deus nos deu um título, somos filhos dele. Irmão, ser filho não é um título. Ser filho é um fato. Isso é importante.
Porque títulos, eles são dados, eles são conquistados, ao mesmo passo que eles são retirados ou perdidos. E a maravilha da graça de Deus em Cristo Jesus é que nós não temos um título de filhos de Deus, mas de fato o somos. Somos filhos de Deus, e como filhos, nós estamos numa relação íntima, uma relação familiar e pessoal com o nosso Criador, que agora não é apenas o nosso Criador, mas agora também é nosso Pai. Isso é glorioso, glorioso demais. E ele continua no verso 1, né? Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a ele mesmo. O que será que significa essa expressão aqui, não nos conheceu? Significa que o mundo, na verdade, não nos entendeu, não nos entende. Irmãos, isso é uma obviedade, pois nós vivemos em um mundo hostil, num mundo que se opõe a tudo que está relacionado ao único e verdadeiro Deus, o Deus revelado nas Escrituras. O mesmo João que escreveu essa carta, ele vai relatar lá no seu Evangelho, João capítulo 1, verso 10, ele diz: o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Depois, lá no capítulo 14, verso 17, João escreve: o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, isso que foi Cristo que falou, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Irmãos, se o mundo não conheceu o nosso Senhor Jesus, se o mundo não conhece o seu Espírito, nós também não podemos esperar que ele nos reconheça, se nós quisermos viver uma vida que imite a Cristo, andando, seguindo ao Senhor. Lembre-se da mensagem que pregamos pela manhã. As características do nosso Senhor, que devemos imitar, as atitudes dele que nós devemos seguir. Os filhos de Deus têm as características de Cristo, e por isso o mundo ele nunca nos entenderá. Se não conheceram a Cristo, também não nos conhecerão. Se rejeitaram a Cristo, também nos rejeitarão. O mundo ele não nos reconhece, por um motivo muito simples. Porque os crentes que seguem realmente ao Senhor, eles refletem a imagem daquele que o mundo também não conhece. Em segundo lugar, vamos ver aquilo que nós seremos. Aquilo que nós seremos. E aquilo que nós seremos também é um reflexo daquilo que Deus fez por nós. O verso 2 diz: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Irmãos, na boca das pessoas, o tratamento amado, na maioria das vezes, é um chavão, né? Que não é amado coisa nenhuma. Mas é um chavão, ô amado. Tem tantos chavões parecidos. Mas aqui, na pena de João, amado, são aqueles que verdadeiramente são amados pelo Pai. Pelo Pai e pelo próprio João. A carta de João aqui é escrita para a igreja. João está escrevendo para os filhos de Deus, dizendo que eles são amados. E o verso continua nos mostrando aquilo que nós seremos. E aquilo que seremos é um reflexo daquilo que o Pai já nos fez. Somos filhos. E aqui diz: agora somos filhos de Deus. Irmãos, isso é uma certeza. Mas há algo ao nosso respeito que ainda não se manifestou, ele também diz. Pois ele vai dizer: e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Ainda não foi manifesto, mas também é uma certeza. Ele está dizendo: olha, o que nós haveremos de ser não se manifestou ainda. Não é apenas isso, não parou aqui. A obra de Deus não está acabada na vida de vocês, nem na minha. Ainda há algo que será concluído no futuro. E aqui nós vemos a condição presente e a condição futura. E as duas são colocadas lado a lado. Agora somos filhos e ainda não sabemos o que havemos de ser. Colocadas lado a lado, separadas simplesmente pela conjunção aí e. Nós somos filhos de Deus
e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Ou seja, são partes de um único pensamento. Então, se há uma certeza que somos filhos de Deus, também há uma certeza que será manifesto em nós algo mais que ainda não sabemos. Aquilo que haveremos de ser. John Stott, famoso teólogo, ele vai dizer o seguinte a respeito disso aqui. É importante notar essa confissão de ignorância humilde do apóstolo João. João diz, agora somos filhos, mas ainda não se manifestou o que vamos ser. Ele não sabe, ele não tem ainda o total entendimento do que seremos. E isso aqui é glorioso, porque João vai escrever coisas que ele não sabe. E olha que João foi um apóstolo. É como dizia Calvino, onde o Senhor Deus fechou a sua santa boca, nós não devemos ousar abrir a nossa. Aquelas coisas que não foram ditas por Deus, também nós não devemos dizer. E principalmente não devemos inventá-las. Não sabemos ainda, não foi manifesto ainda o que nós haveremos de ser. E quem escreve isso é João. Não é o pastor fulano de tal. O profeta, o vaso, a varoa, eu, você, não. Quem fala aqui é o profeta João, ou o apóstolo João, que também é profeta, né? Óbvio. João que conviveu 3 anos com o Senhor Jesus. Não quero fazer você ficar indo para cá e para lá na escritura, mas é tão simples. Só virando uma folha, aí no capítulo 1 desta carta de João, olha o que diz o verso 1. Ele vai dizer, o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos, e olha como ele termina o verso 1, e as nossas mãos apalparam com respeito o verbo da vida. Quem está escrevendo aqui, dizendo que ainda não sabe o que haveremos de ser, é alguém que esteve presente, conviveu e tocou no próprio Senhor Jesus Cristo. João está mostrando ao mesmo tempo que ele tem certeza, mas que ele é ignorante a respeito do futuro. Ele não entra em detalhes. Olha, não é só isso. Somos filhos, mas não é só isso. Tem algo a mais. Ainda que ele não explique o que é esse algo a mais, mas ele tem certeza. Mas apesar do apóstolo não entrar em detalhes aqui nessa carta a respeito disso, nós podemos tentar compreender o que nós haveremos de ser. João diz aí que seremos semelhantes a ele. O que eu vou fazer para ter algum entendimento do que João está falando? Vou olhar, se está dizendo que eu vou ser semelhante a Cristo, eu vou olhar para o próprio Cristo, para eu entender o que é isso. Pois se eu vou ser semelhante a ele, eu tenho que entender quem ele é. Eu tenho que entender o que Cristo fez, como é que Cristo se portava. Irmãos, nós sabemos que estaremos com ele, que nós seremos semelhantes a ele. Então nós devemos ansiar, devemos nos preparar para isso. Nós ainda não fomos aperfeiçoados. Isso é uma grande coisa que nós devemos entender. Seremos semelhantes a ele, mas ainda não fomos aperfeiçoados. Somos pecadores, redimidos, mas pecadores. Ainda não fomos aperfeiçoados, não fomos revestidos de incorruptibilidade, ainda não fomos glorificados. Nós fomos salvos na cruz, e essa salvação ela se desenvolve dia após dia num processo de santificação, porque nós ainda pecamos. Mas um dia, João diz que nós seremos semelhantes a ele. Um dia, o pecado ele não mais existirá. Um dia, nós nunca mais pecaremos. Esse é um dos aspectos em que nós seremos semelhantes, não iguais. Pois Cristo, sendo Deus, ele é essencialmente diferente de tudo, inclusive de nós. Mas nós seremos semelhantes a ele em outros aspectos. Veja que um dos anseios que nós deveríamos ter e sentir é uma aversão ao pecado.
Você anseia ser avesso, você anseia odiar o pecado? Irmãos, o nosso pecado ele deveria nos incomodar. E nós deveríamos ansiar por aquele dia que nós não vamos pecar mais. Isso deveria estar no nosso coração. Este clamor, quando, Senhor? Quando é que eu serei glorificado? Quando eu estarei na glória futura? E eu não vou mais precisar lutar contra os desejos da minha carne. Quando? Porque essa é a luta que nós enfrentamos todos os dias. Às vezes nós saímos vitoriosos pela graça de Deus e ficamos felizes. Mas ao final da tarde nós vemos que já caímos em tantas outras coisas. Porque o pecado não é apenas aquele que é escandaloso aos olhos da sociedade. O adultério, um crime, é pecado e é escandaloso aos olhos da sociedade. Mas há tantos outros pecados que nós cometemos e deveremos também odiá-los. Quando abrimos a nossa boca e falamos à nossa esposa, aos nossos filhos, palavras que não devem nem ser ditas. Quando odiamos em nosso coração. Só que nós pensamos que devemos nos arrepender somente de outras coisas. Não, Senhor, quando chegará esse dia que eu não vou mais precisar lutar contra esses meus desejos pecaminosos, porque eles não vão mais existir? Mas há um outro aspecto no qual nós seremos semelhantes a Cristo. Essa semelhança inclui, inclusive, uma mudança física. Nós teremos um corpo glorificado. A palavra nos diz isso. Lembre-se do nosso Senhor ressurreto. Alguns não reconheceram ele ressurreto. Aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús não reconheceram. Mas ele possui ainda as marcas dos pregos e mostrou aos outros. O Senhor, com seu corpo glorificado, se alimentou, mas também com seu corpo glorificado atravessou paredes. Ele estava presente e de repente sumia. Haverá uma mudança física em nosso corpo glorificado. E a Bíblia não vai muito além disso. E aí nos calamos aonde a Bíblia se cala. Porque não especulamos, irmãos. Essa semelhança também inclui uma mudança no sentido de pureza. Olha o que diz o verso 3. A si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Haverá uma mudança. Nós seremos puros como ele. Haverá também uma semelhança de ausência plena de pecado. Eu sei que eu não li o texto, mas olha o que diz aí o verso 5, desse mesmo capítulo que nós estamos. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Seremos semelhantes a ele, em nós também não haverá pecado, glória a Deus por isso. Você acha isso pouca coisa? Ou será que já estamos tão acostumados com o pecado que nós não conseguimos imaginar o que é viver uma vida sem pecado? E por fim, seremos semelhantes a ele também em justiça, é o que diz o verso 7. Filhinhos, não vos deixei enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Seremos semelhantes a ele, meus irmãos. Ele é justo. E na glória futura nós também seremos justos. Eu não consigo imaginar o que é isso. Porque eu não sei o que é viver sem pecar. Eu não sei o que é ser justo. Eu sei que eu sou um justificado na imputação da justiça de Cristo em minha vida, mas eu não sei o que é ser justo. Ainda não se manifestou o que haveremos de ser, o apóstolo João diz, e quando nós olhamos para nós mesmos, para as nossas falhas, nós podemos ficar cheios de incerteza, cheios de dúvida, insegurança, e podemos ficar até desesperados. Isso porque nós somos imperfeitos. Nós fomos regenerados, fomos salvos, justificados, santificados, mas nós não fomos ainda glorificados. Somos imperfeitos. Nós vemos os nossos pecados. Você os conhece. Eu vejo as minhas falhas, meus erros constantes.
E eu oro, você ora, nós lutamos todos os dias para refrear o pecado na nossa vida. Somos filhos de Deus, salvos em Cristo, vivemos aqui neste mundo lutando contra o nosso pior inimigo, que somos nós mesmos. E o cristão, ele nunca pode, entenda, nós nunca podemos estar satisfeitos conosco mesmos. Eu não posso estar satisfeito comigo mesmo em momento algum, porque eu sou um pecador, sou redimido, mas eu ainda sou um pecador. Não posso estar satisfeito. Eu tenho que buscar viver uma vida mais parecida com a vida do Senhor, a cada dia. Mas eu me lembro de uma coisa, é o que João diz: ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Eu estou lutando, mas ainda não se manifestou o que eu serei. Você que é um salvo e que não tem estado satisfeito com a sua própria conduta, você que tem lutado contra o pecado e que tem, assim como Paulo, tem comprovado ali que o bem que você quer fazer não faz, o mal que você não quer fazer é o que você acaba fazendo. Você que tem enfrentado aí essa luta da carne com o espírito, você não pode desanimar. Às vezes é uma luta implacável. Mas, meu irmão, não desanime. Sabe por quê? Porque ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Você não vai permanecer para sempre nessa luta com o pecado. Você não vai permanecer para sempre querendo orar mais e não conseguindo, querendo ler mais a palavra de Deus e não conseguindo, querendo se santificar mais e não conseguindo, querendo ser mais parecido com Cristo e não conseguindo. Isso um dia vai acabar. Então não desanime, continue vivendo desta maneira, buscando estas coisas. Que anseio, meu irmão. Nós sabemos que vai se manifestar. E nós, o texto diz, o texto é maravilhoso, nós o veremos como ele é. Irmãos, seremos feitos à semelhança dele. Seremos semelhantes ao nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, pela santificação, nós somos transformados progressivamente na imagem do nosso Senhor. Paulo, ele diz isso lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, verso 12, ele diz assim: porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Nós vamos nos conhecer como o Senhor nos conhece. E o princípio para nos conhecermos é conhecer a Deus. E naquele dia o veremos como Ele é e seremos transformados na imagem dEle. Naquele grande dia o Senhor vai transformar o nosso corpo de humilhação, de fraqueza, de pecado, para ser igual ao seu próprio corpo também glorificado. Hoje nós contemplamos o Senhor pela Escritura. A palavra de Deus, ela nos revela o Senhor Jesus Cristo. Hoje nós somos santificados e moldados à sua imagem pela Escritura. Também é na Escritura que nós conhecemos dia a dia o grande amor de Deus. Por isso que o apóstolo diz: vede que grande amor o Pai tem nos concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E olhando para a sua palavra, eu e você, nós somos desafiados a algo que realmente é um grande desafio. Somos desafiados à pureza e sermos a imagem de Cristo. Isso é uma obra do Espírito Santo, mas não sem a responsabilidade de cada um de nós. Eu costumo dizer lá na igreja que Deus não é mágico. Deus não é mágico, irmãos. Deus trabalha, é muito diferente. Veja que a salvação, ela é uma obra totalmente de Deus, sem qualquer mérito do homem, como já dissemos aqui. Mas a santificação, ela é uma obra que o Espírito, ele vai operando em nossa vida, à medida que também nos esforçamos em obedecer aos mandamentos do Senhor. Nós não nos conformamos com este mundo, lutamos para andar como Jesus andou.
E aí sabe o que acontece? O Espírito de Deus faz algo que nós não temos poder para isso. Ele vai santificando a nossa vida. Tentar viver uma vida pura sem estarmos assistidos pela graça de Deus é puro legalismo. É puro legalismo. Até o ímpio tenta viver uma vida moral e ética e vive muitas vezes até melhor do que a nossa. Nós seremos santificados pelo poder do Espírito de Deus. Essa é a graça de Deus. Mas quem é que tem que dizer não ao pecado? É o Espírito de Deus? É Cristo ou sou eu e você? Verso 2, ele diz: sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Esse saber glorioso é uma certeza inabalável, é algo sem qualquer sombra de dúvida. O Senhor, pela sua palavra, Ele nos dá certeza aqui em nosso coração de que nós seremos semelhante a Ele na sua glória. Meus irmãos, lembrem que o homem ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. E como consequência da queda, essa imagem ela foi deformada. Ela não foi totalmente perdida, mas ela foi meio que obscurecida pelo pecado. Em Adão nós herdamos uma imagem de Deus obscurecida. Mas em Jesus, o segundo Adão, Deus ele restaura essa imagem em nós. O Deus Trino, ele nos predestina para sermos conforme a imagem do seu Filho, como nós lemos pela manhã, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Lá em Hebreus, no capítulo 1, está escrito que Jesus é o resplendor da glória e a expressão exata do ser de Deus. É por isso que nós seremos apenas semelhantes a Cristo. Não iguais, mas semelhantes. Porque Cristo ele é o cabeça do corpo da igreja. Irmãos, há uma diferença entre o cabeça e os membros. Mas porque a cabeça é gloriosa, é que o corpo também o será. É porque Cristo é glorioso que um dia também seremos semelhantes a Ele. Num corpo totalmente diferente deste aqui. Em terceiro e último lugar, vamos ver aquilo que nós devemos ser. E o que devemos ser reflete aquilo que Cristo é. O verso 3 diz: e a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Meu querido irmão, você tem essa esperança? A de ser transformado à imagem de Cristo? Você tem? Na glória dos céus, vê-lo como ele é, você tem essa esperança? Se você tem essa esperança, então você também tem que fazer algo, se purificar. É o que ele diz aqui no verso. E a si mesmo se purifica todo o que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. Veja que a nossa esperança ela não está em nós, nos nossos méritos, nas nossas obras, ou em qualquer coisa que nós possamos fazer. Não! A nossa esperança, ela está depositada em Cristo, nos méritos dele e na obra perfeita que ele realizou. Está nele a nossa esperança. Isso é o que ele fez por aqueles que ele chamou de filhos. Mas ser filhos de Deus nos traz grande responsabilidade. Pois sendo filhos de Deus, moldados a cada dia a imagem do próprio Filho de Deus, o Senhor Jesus, nós temos que ter a mesma característica, a mesma conduta, semelhante à dele. Nós devemos nos purificar, assim como ele é puro. E a palavra pura aqui, ela tem um sentido moral. Significa tirar a mancha da imoralidade. Quando ele diz se purifica, essa expressão aqui está no tempo verbal presente, ou seja, é uma ação contínua. Não é apenas uma vez e não precisa fazer mais, acabou, não. Não é que você foi santificado uma vez, quando, vou usar assim um jargão bem usado assim, quando eu aceitei Jesus eu fui santificado. E acabou. Não! Você foi regenerado, justificado, expiado, propiciado, salvo uma única vez. E digo mais, de uma vez por todas. Mas a santificação, ela é um processo de purificação que vai se completando dia após dia, até o último dia.
até o nosso último dia, estaremos ainda sendo santificados pelo Senhor. Se purificar é viver uma vida piedosa, mortificando os desejos da carne. Mas mesmo este nosso esforço vai ser fraco, vai ser inútil sem a graça de Deus. Sem o Senhor nos fortalecendo pelo seu Espírito, nós não conseguiremos. Como eu disse aqui, aqueles que buscam se purificar a si mesmos, sem que sejam assistidos pela graça de Deus em Cristo, o que eles vão conseguir apenas é um padrão de moralidade meramente humano. Eles limpam o exterior do copo, como Jesus fala ali com os fariseus. Eles limpam o exterior do copo, mas o interior continua imundo. Mas quando você busca purificação, na dependência da graça de Deus, o Senhor, Ele começa a te purificar, mas é de dentro para fora. É uma obra que começa no coração. E tem que começar no coração, porque o coração é a saída da vida. O escritor de Provérbios diz: acima de tudo o que tem que guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Como manterá o jovem puro o seu caminho? Onde é que eu tenho que guardar a palavra de Deus? É no coração, meus irmãos. Observando todos os dias. Quando você busca essa purificação na dependência da graça de Deus, Deus começa a te purificar no coração. É no coração que essa obra tem que ser feita. E aqueles que são chamados filhos de Deus, eles purificam a sua vida assim, como o Senhor também é puro. Irmãos, ainda não se manifestou o que haveremos de ser. A obra ainda não está completa. Mas o Senhor vai purificar a sua igreja e vai apresentá-la diante de Deus, sem mancha e nem mácula. Eu não consigo imaginar o que é isso. Porque eu sou pecador. Eu tenho manchas que você não vê. E você tem máculas que eu não vejo. Mas o Senhor vai nos entregar como igreja, sem mancha, sem máculas ao Pai. Uma igreja que Ele comprou e purificou pelo seu próprio sangue. E sabe por que eu tenho essa certeza? Porque é o que a Bíblia diz. Irmãos, ser puro como Ele é. Assim como o noivo é, a sua noiva também será naquele dia. Assim como Cristo é, a igreja será naquele dia. Só concluindo. A obra passada, o que Deus já fez, a obra futura, o que Ele vai fazer, deve estimular a nossa vida agora. O que eu faço? O que Deus já fez, o que Deus fará, que Ele prometeu aqui, deve mudar a minha vida hoje, e deve reger aquilo que eu faço hoje. É através do nosso olhar para o que Deus nos fez, nos amando e nos chamando de filho, que nós andamos nos dias de hoje. Andando sem amar o mundo, com seus desejos carnais, com o desejo dos olhos, a soberba da vida, como nós falamos ontem, mas purificando as nossas vidas, andando como Jesus andou, como nós falamos pela parte da manhã. Irmãos, quando nós entendermos que é assim que nós devemos andar, como filhos de Deus, purificando o nosso viver, algo vai acontecer. A nossa vida vai refletir, sabe o quê? A glória de Cristo. Isso não é no futuro. Isso é agora. A graça de Deus na nossa vida, nos auxiliando a viver uma vida purificada, andando como Ele anda, vivendo como Ele viveu, faz com que a glória de Cristo seja vista em nossa vida, ainda neste mundo. E a graça dessa glória presente, ela vai brilhar, apontando para a glória futura que será revelada em nós. Por quê? Porque haveremos de ser como Ele é. Que Deus abençoe a sua vida e a minha. Todos nós aqui somos carentes. Não temos poder em nós mesmos.
essa caricatura de crente que nós vemos aí nas televisões, em tantos lugares, isso não existe. Sempre bem, só vitorioso. A vida cristã não é mar de rosas e céu de brigadeiro, não é. A verdade da vida cristã é que somos fracos. E se há algum poder em nós para vencer a nossa própria natureza, esse poder ele está em Deus. Mas para que isso se manifeste, para que isso efetivamente ocorra, eu e você precisamos fazer algo. E é o que é difícil. Porque precisamos ser humildes e confessar ao Senhor a nossa total incapacidade. E suplicar, sem vergonha alguma, Senhor, me socorre. Eu não sei ser o marido que a Escritura exige que eu seja. Não, eu não sei. Pergunte ali para minha esposa, se ela for sincera, ela vai dizer, ele não é mesmo. Você é? Você é a esposa que a Escritura exige que você seja? O filho, o pai, a mãe, o empregado, o patrão, o pastor? Você é? Nenhum de nós somos. Mas queremos ser. É o nosso anseio. Quando nós buscarmos essas coisas, auxiliados por Deus, no poder de Deus, nós vamos ver a glória de Cristo manifesta em nossas vidas. Não por nós mesmos, de forma alguma, e nem nos gloriaremos, mas será visto em nós. Essa igreja, ela completa 25 anos. Ela não chegaria aqui se realmente pessoas não tivessem se dedicado para isso. Elas fizeram esta obra sozinhas, no poder delas, na sua força, na sua inteligência, na sua destreza? Claro que não. Sabe por que a igreja do Senhor está até hoje sobre a face dessa terra? Porque ela é do Senhor e Ele zela pela sua igreja. Só que nós falamos de igreja de uma forma tão genérica. Sabe quem é a igreja? Primeiro de tudo, esqueça o pensamento que a igreja é você. Você não é a igreja. A igreja somos nós. Corpo reunido, congregado do Senhor aqui neste lugar. É pela vida de todos nós aqui congregados que o Senhor zela e Ele purificará as nossas vidas. Ame ao Senhor, ame a palavra do Senhor e ame uma vida que imite a dele. Porque isso aponta para a glória futura.